Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Lena. Hoje vamos fazer uma bolsinha de praia. Para fazer esta bolsinha vamos precisar, para o tecido principal, de 2 pedacinhos de tecido de 50 cm de largura por 32 cm de altura, um tecido para a parte de baixo da bolsinha de 50 cm de largura por 20 cm de altura. Para o tecido do forro, vou utilizar 2 pedacinhos de tecido, tecido plastificado, de 50 cm de largura por 41 cm de altura, 2 pedacinhos de tecido para o bolso, de 38 cm de largura por 15 cm de altura, 42 cm de fita de viés para o cimo do bolso, e 2 alças de gorgurão de 1,10 m cada uma. Vamos começar por costurar as alças no tecido principal estampado. Vamos fazer uma marcação a 16 cm a partir das laterais, assim. Traçamos uma linha. Agora fazemos a mesma coisa do outro lado do tecido, a 16 cm das laterais. Agora vamos fazer uma marcação a 5 cm a partir do cimo do tecido, bem nesta linha que acabamos de traçar, assim. A mesma coisa do outro lado. Agora vamos alfinetar as alças nesta marcação que acabamos de fazer. Colocamos bem à beirinha da linha que traçamos, assim. Alfinetamos até o alfinete, que é a 5 cm do cimo do tecido. Agora passamos uma costura bem reforçada e depois fazemos a mesma coisa com outro tecido. Agora vamos juntar o tecido principal, colocamos os nossos tecidos direito com direito e alfinetamos. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha e depois fazemos a mesma coisa do outro lado.
Dobramos as costuras para a parte de baixo do tecido e depois, pelo direito do tecido, vamos passar uma costura de pesponto de cada lado. Vamos costurar o bolso, colocamos o nosso tecido direito com direito, alfinetamos as laterais e a parte de baixo do tecido e depois passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha. Cortamos o excesso de tecido da costura e depois desviramos o bolso. Agora vamos alfinetar e costurar a fita de viés no cimo do bolso. Deixamos mais ou menos 1,5 cm de sobra de viés de cada lado. Vamos fazer a divisão do bolso. Fazemos uma marcação a 12 cm a partir das laterais do bolso, de um lado e do outro, assim. Traçamos uma linha. Agora vamos alfinetar e costurar o bolso num dos tecidos do forro. Dobramos o tecido para marcar o meio. Fazemos uma marcação a 12 cm a partir do cimo do tecido e alfinetamos o bolso a partir desta marcação. Marcamos também o meio do bolso. Colocamos meio do bolso com o meio do tecido, alfinetamos e depois costuramos o bolso. Agora juntamos o tecido do forro direito com direito e alfinetamos a parte de baixo do tecido. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha. Verificamos bem se os dois tecidos têm a mesma dimensão, tecido principal e tecido do forro. Agora dobramos o tecido principal ao meio, direito com direito, alinhamos bem as costuras nas laterais, assim, colocamos uns alfinetes.
Vamos traçar e cortar os ângulos a 3,5 cm e vamos deixar 1 cm nas laterais, que é a margem de costura. Vamos fazer a mesma coisa no tecido do forro. No tecido do forro vamos colocar o gabarito assim, a partir da costura, mas deixamos 1 cm nas laterais, que é a margem de costura. Reforçamos bem a costura. Agora dobramos o tecido do forro direito com direito e alfinetamos as laterais e depois fazemos a mesma coisa no tecido principal. No tecido principal vamos alinhar bem as costuras nas laterais. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha. Abrimos as costuras. Agora vamos alfinetar e costurar os ângulos. Alinhamos bem as costuras no meio dos ângulos. Desviramos um dos tecidos. Agora vamos colocar os nossos tecidos direito com direito, tecido principal e tecido do forro. Alinhamos bem as costuras nas laterais e alfinetamos a toda a volta. Costuramos a 1 cm da bordinha e vamos deixar uma abertura para desvirar. Desviramos. Alfinetamos a abertura que deixamos no cimo da bolsinha e depois passamos bem a ferro.
Agora vamos passar uma costura de pesponta toda à volta. A nossa bolsinha de praia está pronta, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevem o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.